Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, você que não teve a oportunidade de ir à missa, ou a que ainda vai à missa, você terá a oportunidade, por meio da pregação diária, de escutar a palavra de Deus e o que ela nos diz no dia de hoje e o que significa para a nossa vida cristã. E no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, é a continuidade do Evangelho de ontem, do capítulo 5 do Evangelho de João. E hoje nós temos a continuidade deste capítulo 5, dos versículos 17 a 30. E ontem, Jesus falava da dimensão do acolhimento, da proximidade, de se compadecer com a realidade dos outros. Este evangelho de hoje, de João, é uma resposta que Jesus continua dando aos judeus com relação à cura do sábado. Jesus agora vai explicar para eles que ele e o Pai são um, ou seja, que o Filho não faz nada sem o Pai e o Pai não faz nada sem o Filho. Ou seja, ele deixa evidente essa unicidade entre o Pai e o Filho. E Jesus explicando isso para os judeus, eles logo ficaram possessos, porque
como os judeus falavam, mas como este homem quer se igualar a Deus, dizendo que é Deus, que eles são um só e que um está no outro e o outro está no outro. Eles ficaram indignados com Jesus. Mas, na verdade, Jesus queria explicar que quem vê ele, vê o Pai. Ou seja, que Cristo, sendo o Filho de Deus, ele é o canal da graça. E que, para quem olhar para ele, está vendo o próprio Deus. Está vendo Cristo Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele fala, o Pai honra o seu Filho e o Filho honra o Pai, porque eles são uma única pessoa. E aqui entra a dimensão trinitária, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, mas a mesma essência, mas cada uma delas faz o seu papel em cada realidade no projeto da salvação. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito Santo que santifica. Então, Jesus continua fazendo esta catequese, né, ao povo judeu, e é claro que eles ficam indignados, a forma como Jesus está falando, mas Jesus conhece, sabe. Então ele sabia do coração daquele povo, como eles estavam. Por isso que o Pai, quando ele, né, tem a capacidade de ressuscitar os mortos, ele que dá a vida, essa mesma autoridade o Filho também tem, porque ele faz cumprir e faz acontecer as coisas onde ele quer. Aqui entra aquele pequena explicação que o Espírito Santo sopra onde quer. Então, para dizer que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele está em todas as realidades, porque ele é Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos hoje esse evangelho bonito que fala que devemos crer, que devemos acreditar na palavra de Deus e que devemos dar sempre passos em rumo à santidade, à nossa conversão diária. É por isso que o evangelista traz esse embate, né, esta continuação entre Jesus e os judeus, né? E mais uma vez ele está falando, né, porque ele tem a cura. E podemos dizer que ele está ali respondendo, né, às controvérsias causadas pela cura daquele enfermo, né, lá de Betesda, em um dia de sábado. E falando, né, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Está no versículo 24 do Evangelho de hoje, né? Então, amados irmãos e irmãs, nós temos que dar sempre a possibilidade da nossa vida, ou na verdade, temos que dar uma resposta convicta e aberta para a obra de Deus acontecer na nossa vida. E que esse evangelho de hoje significa para nós uma renovação na nossa vida de fé. Se você se encontra distante, vazio, se você ultimamente não tem acreditado, não tem professado a sua fé em Deus, eis a oportunidade de você dizer com toda a certeza do seu coração: meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que tu podes me ajudar, que tu podes fazer eu crescer na minha vida de fé espiritual, ser um cristão melhor e, sobretudo, de profetizar e de lançar as redes, como o Senhor nos pede, de lançar as redes com a tua palavra e transformar a vida de outros irmãos e irmãs. Porque Deus ele está conosco, meus queridos irmãos e irmãs. Deus está presente em nossas vidas. Portanto, vamos assim dar esta abertura para a graça de Deus, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos mostre quais os caminhos a ser seguido por todos nós, que é o caminho de Deus, o caminho para a eternidade.
Por isso que o próprio Jesus fala no Evangelho de hoje: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Ou seja, nós aqui observamos no versículo 29 a 30 do Evangelho de hoje, do capítulo 5 de João, já vendo esta prefiguração do que vai acontecer, daquele fato onde os mortos ouvirão, levantarão dos sepulcros e voltarão, né, à vida, e também para aqueles que praticaram o mal vão ter o quê? Vão receber a condenação, porque não acreditaram, porque zombaram e não viveram uma vida pautada em Deus e no seu Evangelho. Então, Jesus mais uma vez fala, né, para cada um de nós. Então, amados irmãos e irmãs, devemos agir segundo a vontade de Deus, porque se o Pai nos criou, o próprio Deus nos criou, e ao longo da história vem auxiliando por meio dos profetas, por meio daqueles que ele escolheu para salvar o seu povo, ele coloca dentro da história da salvação a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, o Cristo, para ser o nosso Salvador, para que tanto eu e você experimentemos esta graça divina e salvífica na nossa vida. Portanto, se você está desanimado, desacreditado, chegou a hora, meu querido, minha querida. E hoje somos chamados a olhar para a pessoa de Deus, para a pessoa do Filho e ver na pessoa de Deus Pai e na pessoa do Deus Filho que eles são um só, que o objetivo deles, sendo um, é nos amar e nos trazer de volta para a luz, para esta luz maravilhosa. E por fim, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude, que eu e você saiamos do nosso sepulcro, saiamos das nossas escuridões e assim possamos olhar para Jesus e dizer: sim, eu creio firmemente. Tiremos a dureza do nosso coração, tiremos do nosso coração de pedra essas coisas ruins que às vezes afetam a nossa vivência, a nossa relação com os irmãos e com Deus. Eis o momento de conversão. Não sejamos como os judeus, apenas com um olhar de condenação, de incredulidade, de não acreditar. Mas temos que ser cristãos batizados, autênticos. Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Que Deus nos ajude, que Deus nos permita caminhar sempre nos seus caminhos retos e que seu Divino Espírito Santo acompanhe a cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, eis a hora da conversão, eis a hora de eu e você dizer sim para Deus. Eu creio firmemente, assim como a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É com esse mesmo sentimento de Maria que nós, cristãos católicos, temos que dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Cumpra a tua vontade em mim, porque eu vejo o Deus Pai e vejo o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que este Deus nos guarde, hoje e sempre, por toda a eternidade. Amém. E louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.